Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos nesse nosso encontro de terça-feira tão esperado, né? E hoje nós vamos continuar nosso maravilhoso estudo que tanto engrandece a gente, né, como pessoa, na relação com as outras pessoas, né, conhecendo sempre um pouco mais, né, dos princípios e das mensagens que Jesus tentou nos deixar, principalmente no Evangelho de Mateus. Tá bom, gente? Então, hoje nós vamos continuar. Continuo sempre agradecendo e pedindo a colaboração de vocês para a construção, né, para a reconstrução, para o aprimoramento desse estudo, tá? Eu tenho recebido algumas dicas, eu realmente, geralmente acato as dicas, quando eu acho que realmente não são convenientes, eu explico o porquê, mas eu estou sempre muito aberto às sugestões de vocês, às críticas de vocês e também, né, as boas mensagens que vocês sempre deixam, tá bom? As contribuições que vocês sempre deixam para engrandecer o estudo, que sempre a gente utiliza, né, lá na nosso quarto encontro, que é aquele encontro ao vivo que a gente sempre faz depois da sequência de 3 aulas. Tá bom, meus amigos? Então vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao nosso 15º estudo, né? Vocês podem verificar aí que nós já estamos caminhando, né, nesse estudo já tão valioso. E o estudo de hoje ele é fantástico, né? E o Evangelho, na verdade, como um todo, ele traz muito ensinamento, mas eles se completam, né? Eles se unem em os seus ensinamentos e a gente não consegue examinar parte do Evangelho sem analisar a outra parte. Eles não se contrapõem, né? Na verdade, eles se completam. Então é importante que a gente estude, faça esse estudo de forma completa, reflexiva, e a gente vai compreender que muitos dos ensinamentos eles se repetem, mas se repetem porque eles têm conexão, tá certo? Então vamos lá, gente, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Antes, né, como de costume, vocês sabem, nós fazemos uma prece. E nada melhor para nós nos concentrarmos do que olharmos essa figura amável, de paz, né, a nos abrir os braços, a nos receber com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua mansuetude. Então, nesse sentimento de gratidão, de paz e de alegria, vamos mentalizar a figura amiga do nosso Mestre Jesus, né, que veio ao mundo para nos salvar, para nos instruir, para nos auxiliar nessa nossa jornada terrena, que nós possamos, lembrando dos seus ensinamentos, colocarmos, como eu sempre digo, em prática na nossa vida, né? Colocar realmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, esses ensinamentos. Podendo contar sempre, Pai querido, com o apoio do nosso amigo espiritual, da espiritualidade amiga, né? E da nossa boa vontade sempre. Né? E se cairmos, Pai, nos dê a mão para levantar. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. E que assim seja, meus amigos. Hoje, então, vamos dar continuidade ao nosso estudo e vamos falar hoje de dois, né, versículos importantes, né, que é do capítulo 6 ainda. Né? Nós estudamos, quem vem acompanhando esse estudo, o capítulo todo, 5 todo, que é um capítulo longo, importante, né, que fala do Sermão da Montanha, que traz muitos ensinamentos de ordem moral. E nós hoje vamos estudar o capítulo 6, versículo 14, que fala: pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial, desculpem, também vos perdoará. E o 19 fala: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Vejam, são dois ensinamentos muito importantes, né? Muito importante, e que nós temos que analisá-los com muita cautela, com muita reflexão, para não tirarmos entendimentos extremamente rigorosos, rígidos, que fogem à real mensagem que Jesus quis nos passar. Né? Então vamos lá. Primeiro, o perdão. Né? E nós vamos entender com o estudo de hoje a importância do perdão em nossas vidas. A necessidade que o perdão tem para que nós temos de perdoar, para que nós possamos seguir adiante, nos preservando de problemas psicológicos, de doenças e de outras perturbações que a ausência do perdão causa. Nós já estudamos isso em outros ensinamentos, por isso que eu falo que o Evangelho ele se completa, né? Ele é um todo, né? Um sistema completo que volta e meia eles vão se interligando.
né? E o segundo versículo, que é o versículo 19, ele fala do acúmulo do tesouro. E aí, será que o Evangelho ele fala simplesmente para nós não acumularmos riqueza, sermos imprevidentes ou algo do gênero? Ou que nós devemos dar o devido valor a esse bem material, né? É isso que nós temos que refletir, né? Porque em nenhum momento Jesus ou qualquer um dos ensinamentos da Bíblia, dos Evangelhos, fala que nós devemos cultivar o ócio, né? Que nós não devemos trabalhar, não devemos evoluir, não é isso, né? Mas que nós devemos dar o devido valor ao tesouro, para aquilo que ele precisa ser utilizado, né? E não o apego exacerbado a essa moeda que fica aqui, né? Fica aqui, o que nós levamos realmente não tem relação com a matéria. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo, lembrando sempre que nós estamos aqui para aprendermos juntos, e as reflexões de vocês são as minhas reflexões também. Muitas vezes vocês trazem conhecimentos que adquiriram ao longo dos anos, né, seja de qual religião vocês pertenciam ou pertencem, e que me fazem refletir muitas vezes naquilo que eu preciso para mim, e tenho certeza que para os outros colegas também. Então não deixe de contribuir com o nosso estudo, tá certo, meus amigos? Vamos lá. Então vamos lá, primeiro versículo 14 do capítulo 6. Pois se perdoardes aos homens as suas transgressões, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Então é isso, né? Nessa mensagem já em específico, ele já demonstra a necessidade de perdoar, se é que a gente quer ser perdoado. Há uma reciprocidade, né? Já que a gente quer ser perdoado e nós precisamos ser perdoados, porque todos nós aqui estamos na Terra, erramos e erramos muito todos os dias, e a nossa consciência cobra isso. Então é necessário que a gente perdoe, mas perdoe também a nós, não só os outros, né? E que a gente aprenda essa necessidade. É esse o enfoque do ensinamento hoje. E o Emmanuel nos traz uma mensagem muito interessante, né? Que se chama o melhor para nós. E ele vem trazendo, dizendo, explicando por que o perdão é o melhor para nós. E ele começa: muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Então vejam que ele deixa bem claro a importância, né, de exercitarmos isso. Mas por quê? Por que é tão importante e que isso seja sempre uma constante na nossa vida? E ele continua: ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar, né, as dificuldades alheias. Nós, com as nossas limitações, não somos capazes de compreender as dificuldades daqueles que estão em jornada conosco. O que levaram as pessoas que fizeram mal para nós a agir daquela forma. E se nós começarmos a refletir sobre isso, talvez a gente consiga compreender que, ao invés de algozes, são pessoas necessitadas de algum tipo de orientação, de amparo, e são passíveis de perdão. E nós vamos entender isso nesse estudo aí de hoje. Vamos lá. Continuando. Aquele que, a nosso ver, nos terá ferido, estaria varando, esfogueado, obstáculo quando nos deu a impressão disso. Ou seja, estaria realmente lutando, né, para não fazer muitas vezes aquilo que fez, mas infelizmente não conseguiu resistir. E, em superando semelhante empeço, haverá deixado cair sobre nós alguma ponta de seus próprios constrangimentos, transformando-se muito mais em credor de apoio que em devedor de atenção. Então vejam, quando nós conseguimos compreender, nós conseguimos refletir, isso não é fácil, tá, meus amigos? Principalmente quando somos ofendidos e atacados, e principalmente quando isso dói muito em nós, é muito difícil a gente fazer essa reflexão de imediato. Por quê? Porque ainda nós estamos nesse processo de mudança, nesse processo de depuração, né? Mas isso com certeza vai ser o nosso fim. Um dia nós conseguiremos, com certeza, sem essa reflexão prévia, agir
de imediato com um perdão espontâneo, porque aquilo não irá nos afetar, não é? Gandhi já dizia isso, quando perguntaram se ele perdoava determinada pessoa que tinha feito algo a ele, disse que não tinha que perdoar ele, mas como? Como não tinha que perdoar? Só necessita de perdão aquele que te machuca, e quando você não se sente machucado, você não precisa perdoar, porque aquilo realmente não te afetou. Então, e quando nós conseguimos compreender que esse irmão que está na jornada conosco, ele é necessitado assim como nós, mas que naquele ponto específico ele é mais necessitado que nós, a gente consegue ver a necessidade de auxiliar. E o perdão é o primeiro passo para esse auxílio, né? O primeiro passo para esse auxílio. Em muitos episódios da vida, aqueles que nos prejudicam ou nos magoam, frequentemente se encontram de tal modo jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais pelo fato de nos criarem problemas que nós mesmos, quando nos supomos vítimas deles. A gente não conhece, né, o coração das pessoas. A gente não conhece nem sempre aquele que te trata com delicadeza, com simpatia. Ele está querendo o teu bem. Ele sempre está te desejando melhor. Minha mãe sempre diz que coração das pessoas é terra que ninguém pisa. E da mesma forma, nem sempre as pessoas que esbravejam, que falam às vezes coisas que você não queria ouvir, são pessoas necessariamente más e que querem o teu mal. Né? Nós temos que ter um pouco de parcimônia ao analisar essas circunstâncias. Mas vamos lá. Quem saberia enumerar as ocasiões em que determinado companheiro terá assustado a própria queda sob a força compulsiva da tentação, até que viesse a escorregar no caminho? Quantas vezes será que irmãos nossos lutaram para, de repente, não cometerem os erros que cometeram com a gente, até que aquele dia derradeiro ele escorregou, né, e acabou nos ferindo sobre algo que ele vinha lutando, mas que naquele dia ele não conseguiu por algum motivo. E aí continua a pergunta: quem disporá de meios para reconhecer se o perseguidor está realmente lúcido ou conturbado, obsesso ou doente? E aí vem a questão das influências, dos problemas do cotidiano. Muitas vezes nós, atribulados, cheios de problemas difíceis para resolver, não estamos num bom momento e nós nos aproximamos dessas pessoas querendo, muitas vezes, uma resposta para um questionamento nosso. Não é um momento oportuno. Nós também demos causa àquela situação, àquela reação, porque nós também temos que sentir o momento de cada um, respeitar o momento de cada um. Né? E fora isso, ele fala das perturbações, das influências externas, que podem ser de encarnados e desencarnados. Perturbações outras que tiram, muitas vezes, as pessoas do seu prumo, né? Do seu equilíbrio. E nós temos que abrir os olhos a isso também. Continuando. Quem poderá desentranhar a verdade da mentira nas crises da perturbação ou desordem? Quem consegue enxergar a verdade no meio de uma confusão? Né? E quando a nuvem do crime se abate sobre a comunidade, que pessoa deterá tanta percussiência para conhecer o ponto exato em que se haverá originado o fio tenebroso da culpa? E aí nós vamos, nós encontramos em todo momento, né? Muitas vezes escândalos que acontecem na nossa vida, no sentido de crimes, às vezes muito bárbaros, ou mesmo aqueles que nem choquem tanto, mas que nós não nos detemos em culpar, em julgar de imediato, sem conhecer o todo. Não estou aqui, mais uma vez, passando panos brandos nas condutas alheias, não é isso. Mas nós não temos envergadura moral para julgar ninguém. Porque se hoje nós não cometemos crimes como tais pessoas cometem, no passado pregresso talvez sim, né? E se não cometemos esses mesmos erros, talvez cometamos outros tipos de erros. Lembrando, naquela passagem da mulher adúltera, né, onde Jesus perguntou a todos eles: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ele não falou quem nunca adulterou, ele falou quem nunca errou, colocando todos os erros no mesmo pacote, no mesmo bojo. Ou seja, nenhum daqueles que estava a julgá-la teve condição de pegar uma pedra e atirar nela, porque em algum momento, em alguma circunstância da vida, eles erravam de alguma forma, né? Então que a gente possa
compreender que esses irmãos que cometem muitas vezes crimes que nos chocam, eles também estão nesse processo de depuração, nesse processo de evolução, de aprimoramento. Vejam, não estou aqui dizendo que nós devemos passar panos brandos nisso, né? Mas que nós devemos compreender, perdoar, né? Orar por esse irmão, por aqueles que foram vítimas dele, né? E tentar, de alguma forma, amenizar toda essa energia que entorna essas circunstâncias. Tá certo? Continuando, meus amigos. À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, né? E que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre melhor para nós. Vejam, todas as vezes que nós somos assolados, e em algum momento eu tenho certeza que alguns de vocês, eu, já fomos tomados de raiva em algum momento em direção a alguém. Por culpa ou por ato de alguém, né? E isso, enquanto não foi abrandado, nos tirou a nossa paz, nos tirou o nosso equilíbrio. A partir do momento que nós conseguimos enxergar a necessidade de perdoar, ou mesmo o tempo por si só fez com que nós perdoássemos, a paz, o equilíbrio em relação àquela pessoa, em relação à nossa vida, em relação àquelas circunstâncias, se amenizaram. Então vejam, os beneficiados também fomos nós por esse perdão. Tá certo, meus amigos? Vamos continuar ainda nesse versículo. Ele fala ainda, o Emmanuel continua com outro texto, trazendo as vantagens do perdão. Tá? O texto passado, desculpa, gente, é do Ceifa de Luz, tá? Editora FEB, capítulo 21. Tá certo? Vamos lá. Continuando. Vantagens do perdão. E aí ele continua demonstrando, né, a importância do perdão, e aí ele traz algumas vantagens mais explícitas nesse texto, né, dizendo o seguinte: quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Veja o tempo, né? Veja essa parte que eu grifei. Mas também o reconforto íntimo, né? Trazendo o equilíbrio que eu acabei de falar, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da nossa própria felicidade. Quando ele fala livremente, está claro que o perdão nos deixa preso justamente com aqueles que a gente mais odeia naquele momento. Quanto mais ódio nós temos, mais preso a essas pessoas nós estamos. E nós não conseguimos trabalhar, nós não conseguimos servir, não conseguimos seguir adiante, nós não estamos livres. Né? Da feita que quando a gente perdoa verdadeiramente, da feita que a gente se livra daquele sentimento ruim que a gente nutre contra outras pessoas, a gente se liberta, a gente caminha, a gente evolui. E aquilo, com certeza, além de fazer bem para aquele que foi perdoado, traz para nós benefícios incalculáveis, porque nós conseguimos continuar a nossa jornada de progresso aqui. Tá certo? Registremos, ele continua, alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. E aí ele traz esse texto. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. Ou seja, da nossa ignorância também, e da enfermidade da nossa mente, porque quando nós nutrimos raiva, a nossa mente fica doente, né? Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza e intolerância. Ou seja, a gente se torna uma pessoa amarga, né? Quando a gente não perdoa, quando a gente não lida bem com as circunstâncias, a gente fica uma pessoa mal amada, uma pessoa amargurada, e isso realmente não traz boas energias para nós. Liberar-nos-emos de qualquer perturbação do tocante a ressentimento. Imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los. Né? Ou seja, quando a gente consegue perdoar, principalmente aqueles que caminham com a gente, filhos, irmãos, marido, esposa, nós vamos ficar imunes a esses sentimentos contrários ao amor, à caridade, né?
por nossa causa, nos desempenhadeiros palavras atitudes suscetíveis de marginalizados por nossa causa, nos desempenhadeiros da culpa. Né? Ou seja, muitas vezes a gente é tão rigorosos com aqueles que amamos que a gente acaba trazendo culpa no coração deles. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viesse a arrasar o trabalho que mais amamos. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência. Ou seja, quando a gente mostra a alta forma de agir, quando a gente mostra brandura, perdão, ou mesmo ficamos inertes a uma agressão, a gente começa a perceber que o outro lado, que não vê reação nossa, acaba refletindo sobre o excesso que cometeu. E adquiriremos a simpatia de quanto nos observe, levando-os a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar. Ou seja, não basta, gente, nós sermos bons. Não basta a gente acreditar que somos bons, de pensarmos em sermos bons, se nós não parecermos sermos bons. Entendem? A nossa conduta tem que ser compatível com os nossos pensamentos. Nossas ações têm que ser compatíveis, tem que ter coerência com aquilo que a gente acredita. Né? Então, isso serve de aprendizado para os agressores, serve de aprendizado para aqueles que nos observam, serve de aprendizado para nós que estamos nessa luta para vencer as nossas dificuldades. Não é? Continuando. Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro, amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmo contra a influência das trevas. Quando a gente muda, e aqui já mostra no ponto espiritual as circunstâncias que envolvem o ódio, que envolvem as mágoas, do ponto de vista espiritual. E todas as vezes que nós mudamos na nossa sintonia, nós também estamos contribuindo para nos desligar de influências talvez não tão boas, que ainda se encontram nas trevas, além de servir de exemplo para aqueles que nos perseguem há séculos e que ainda acreditam que nós somos a mesma pessoa do passado, que cometíamos erros ainda maiores que cometemos hoje. Quando nós mostramos uma nova conduta, nós mostramos também que estamos em processo de evolução, conseguimos incentivar esses irmãos que tentam nos instigar ao mal a mudar também, porque se nós mudamos, eles também podem. Tá certo, meus amigos? Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Bonito isso, né? Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Do livro Aulas da Vida, editora Ideal, capítulo 16. Que texto lindo, né? Que reflexões maravilhosas que trouxe, né, esse capítulo 6, esse versículo, né, que nós estamos estudando hoje. Né? Então, vejam, meus amigos, antes de eu mudar para o outro versículo, a importância que o perdão tem nas nossas vidas. A importância que libertar-se desse sentimento tem para nós, para os que andam ao nosso redor, para aqueles que talvez a gente nem enxergue, que estão ao nosso redor. Veja como a gente consegue influenciar pessoas com as nossas atitudes, com as nossas energias, com a nossa forma de pensar. Então, aprendam a perdoar, amigos. É um esforço difícil, é um esforço diário, mas vai trazer benefícios enormes para a sua vida e para a vida de todos aqueles com quem nós caminhamos. Tá certo, meus amigos? Continuando, vamos agora para o outro versículo, versículo 19. Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam ou roubam. Desculpa. Então vamos lá, meus amigos. Aqui, Emmanuel trouxe apenas um texto, tá? Do livro Reformador, do Reformador, e nós vamos refletir ele com bastante tranquilidade, com bastante cautela, sem, como posso dizer, sem o rigor que muitas vezes essa frase mal vista de forma rápida poderia trazer. Então nós vamos tentar abrir a nossa mente para tudo aquilo que essa mensagem quer dizer e o que o Emmanuel vem nos esclarecer. Tá bom, meus amigos? Vamos lá. E o texto é nas sendas do mundo. Lembrando que nós estamos num mundo material, certo?
E se nós estamos no mundo material, nós necessitamos aqui de recursos materiais. Mas lembrando também que nós somos, embora estejamos na matéria, seres espirituais. E não podemos abrir mão também de angariar recursos espirituais, porque um dia, inevitavelmente, nós iremos retornar para a nossa verdadeira morada, que é a morada espiritual. E nós vamos levar esses recursos. Os materiais aqui ficarão, mas os recursos espirituais irão conosco. Então é disso que se trata o estudo de hoje. Tá certo? Vamos lá. Deus, que nos auxilia sempre, permite-nos possuir para que aprendemos também a auxiliar. E aí ele já começa a importância do servir, de pensar no próximo. Aqueles que estão extremamente abastados pela fortuna têm a oportunidade de aprender com pelo menos o supérfluo, não é? Servir, fazer bom uso desse supérfluo em prol daqueles que necessitam. É uma oportunidade que nos é dada. Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, não é? Adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as posses exteriores. E, se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. E olha só, o Emmanuel mostra que o servir é mais do que uma concessão nossa, mais do que um ato nosso, é uma oportunidade, é uma bondade daqueles que estão recebendo. Por quê? Ao ponto que nós estamos servindo do ponto de vista material, eles estão devolvendo uma bagagem espiritual que nos vai servir pela eternidade. Aquilo que nós estamos dando do ponto de vista material se esgotará em poucos dias, mas o que ele está devolvendo do ponto de vista espiritual vai ficar cravado dentro de nós pela nossa eternidade, né, pelo resto das nossas vidas espirituais. Então vejam como existe essa reciprocidade e nós somos os maiores beneficiados, né, porque nós vamos deter o troco, né, a devolução para sempre, não é? Vejam, continuando. Via de regra, amontoamos títulos de poder e empossamo-nos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despejados de todas as primazias de convenção. E se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido, daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitarmos os impulsos fraternos. Impulsos, né? Impulsos porque muitas vezes não temos o hábito constante de servir, mas por vezes somos tocados, né? Por pessoas que servem de instrumento para a nossa evolução, né? E vejam, pequenos gestos, muitas vezes insignificantes, eles se materializam no nosso ser para o resto da nossa existência, né? Então, se algo nos fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulados, mantido em nosso nome pelo alívio, ainda que mesmo insignificante e despercebido, né? Vejam a importância que nós às vezes não damos a pequenos gestos, mas que muitas vezes servem muito para aqueles que estão recebendo, né? E mais do que isso, dignidade, né? A forma de servir é importante. Porque não é o fato só de dar um alimento, uma moeda, é uma palavra amiga, um olhar nos olhos, um abraço fraterno, ainda que mentalmente, né? Isso tem muita importância para aqueles que estão recebendo, porque traz dignidade, mostra para a pessoa que existe pessoas boas na Terra e que ele não é um deserdado de Deus, né? Que tem pessoas que olham por ele, que Deus olha por ele, não é? Vamos ficar atentos, porque Deus nos dá essas oportunidades a todo momento. E muitas vezes você que está na correria do dia a dia, ligam para você, amor, passa lá na farmácia. E quando você passa naquela farmácia que não estava na tua rota, que você não tinha tempo de passar, mas você para,
lá está um irmão na drogaria, na porta da drogaria, pedindo auxílio e dando a oportunidade de servir. Fiquem atentos, essas oportunidades acontecem a todo momento. Continuando. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-os com o prestígio que a frase brilhante atribui. Isso serve para nós, né? Todos nós que somos espíritas, cristãos, evangélicos, católicos, que temos a palavra de Jesus na nossa boca, mas muitas vezes não temos nos nossos corações, não temos nas nossas ações, né? Um dia, porém, às fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões, e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito. Ou seja, a palavra falada, por falar, não terá benefício nenhum. Agora, quando ela é dita a fim de auxiliar, de servir, de acolher, isso ficará gravado na nossa existência. Assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram a oportunidade a singelos ensaios de elevação. Não é? Serve onde estiveres e como puderes nos moldes da consciência tranquila. Que a gente pare de botar desculpas ou condições para servir, esperando sempre a condição ideal. Quando nós esperamos a condição ideal, essa nunca alcança, né? E a gente acaba sempre protelando algo que a gente precisa fazer e que precisa fazer hoje, urgente, para as pessoas que estão ao nosso lado e para nós mesmos. Continuando. Caridade não é tão somente a divina virtude. É também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Ou seja, tudo que nós fazemos, de bom, de ruim, pela lei da reciprocidade, pela lei da semeadura, ela fica cravada no nosso currículo, não é? E ninguém vai nos perguntar, quando nós voltarmos para a nossa parte espiritual, o que nós acumulamos de bens materiais, e sim, o que nós acumulamos de bens espirituais. O que nós fizemos com a riqueza que nós tínhamos, sendo ela material, riqueza espiritual, riqueza intelectual. O que nós fizemos dela? Qual foi o uso bom que nós fizemos dela? Né? Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas, com avultados juros de alegria, tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes, do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma e que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Nós estamos todos os dias acumulando haveres, né, e acumulando deveres, ou seja, nós estamos todos os dias acumulando dívidas e acumulando créditos, né? Nós estamos todos os dias tendo a oportunidade de fazermos algo de bom, né? Ou de ruim. Essa oportunidade é dada e as escolhas sempre são nossas. E a contabilidade divina, universal, ela vai fazer essa contabilização e nós temos que estar cientes disso, que nós somos livres para plantar, mas somos obrigados a colher. Tá certo, meus amigos? Continuando. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Olha que bonito isso, né? Devemos a Deus tudo o que temos, e tudo o que temos fica aqui do ponto de vista material, mas possuímos tudo o que damos, e isso fica para a gente pela eternidade. Reformador, outubro de 1964, página 240. E é isso, meus amigos. É sempre muito bom estar com vocês. Essa é uma reflexão extremamente importante, né? Da necessidade, primeiro, do perdão que nós tivemos e a necessidade de darmos o devido valor à matéria. Lembrando, como eu disse, que nós estamos, sim, no mundo material, necessitamos de recursos materiais para a nossa subsistência, a subsistência dos nossos entes queridos e também daqueles que necessitam do nosso auxílio.
né? Então, vamos refletir mais sobre a importância disso, dar o devido valor a tudo isso e aprendemos a encontrar o equilíbrio, né? Um equilíbrio que possa existir entre o ter e o ser, né? Buscando sempre desenvolver o nosso lado moral e espiritual, que é realmente nosso verdadeiro patrimônio eterno. Tá certo, meus amigos? Então, era isso que eu tinha que falar hoje. Nós vamos encerrar, como por costume, com uma prece. Espero a contribuição de vocês e na próxima aula nós estaremos ao vivo, onde nós vamos poder debater mais sobre isso. Agradeço a todos, né, pela paciência de vocês, por vocês estarem aqui me vendo. É um prazer poder estar com vocês. Sinto falta quando vocês não aparecem. Então, fiquem com Deus, tá? Vamos fazer a nossa prece e encerrar o nosso estudo de hoje. Então, vamos lá, olhando mais uma vez a figura amiga do Mestre Jesus, vamos agradecer, só agradecer, Pai querido, essa oportunidade. Essa oportunidade que nos dá todos os dias de servir, de nos aprimorarmos, de estarmos em contato com as outras pessoas que são instrumentos de evolução para nós, que fazem com que a gente caminhe mais rápido, se assim desejarmos. Abençoa, Pai querido, a todos aqueles que estão nesse processo de evolução, todos aqueles que participaram dessa aula e que nós possamos juntos caminhar em sua direção. Fique conosco hoje sempre, que assim seja. Que assim seja, meus amigos. Até o próximo encontro. Fique com Deus.